Olá, concurseiros! Quem vos fala é o professor André Almeida, da disciplina de Informática. Estamos aqui para comentar mais uma questão de Excel, né, sobre funções. Então vamos à questão. A questão da FUNCERN do ano 2015 do concurso do IFRN. A figura abaixo apresenta uma planilha do Excel 2013. Ela fala aqui do Excel 2013, certo? Em português, com o sistema operacional Windows, com valores, né, que tem respeito aqui à data de vencimento e a situação de algumas despesas, como vocês podem ver aqui. Ó. Algumas já estão pagas e outras em aberto. Na célula B11, essa célula aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, na célula B11, deseja-se encontrar o valor que já foi pago. Então, você tem vários valores que foram pagos, ele quer saber o total, né, desses valores que foram pagos. Então, a fórmula, ele quer saber de novo, ó, na célula B11, o valor já pago. A fórmula que deverá ser inserida na célula B11 para que se calcule esse valor é... Pessoal, esse é um tipo de questão onde você vai somar, sim. Você vai somar esse intervalo aqui, ó. Né? Todos esses valores. Mas tem uma condição para somar. A condição é que esse valor aqui já tenha sido o quê? Pago. Aqui, ó. Esse valor foi pago, deve somar. Esse valor foi pago, deve somar. Esse aqui não, porque está em aberto, certo? Então, ele pergunta qual é a fórmula. Se vocês observarem, todas as alternativas a gente tem funções diferentes. Né? A gente tem funções diferentes aqui. Então, a gente tem, por exemplo, conte-se na letra A, conte-num na letra B, soma-se na letra D e se na letra D. Então, veja, o se não tem nada a ver com soma, né? Então, na verdade, o se é uma função onde ele vai apresentar um valor com base numa condição. Conte num, ele vai contar valores, certo? Vai contar valores, não existe condição nenhuma. Aí você tem o conte-se e o soma-se. O conte-se, na verdade, ele vai contar, ele não vai somar. Ele vai contar se uma condição fosse aceita. Aqui ele não quer contar quantas pessoas pagaram, ele quer saber quanto foi pago. Está aqui, ó. O valor já pago. Então, a resposta da questão de cara aqui, ó, é o soma-se. Eu não preciso nem saber se está certo ou não. Mas eu vou aproveitar a questão para mostrar para vocês como é que funciona, certo? O soma-se. Então, o soma-se, né, ele funciona da seguinte forma. Você tem aqui, pessoal, ó, ele retorna a soma do valor, certo? Do intervalo de células lá, que corresponde a uma determinada condição. Então, como é que funciona do ponto de vista sintático, né? Como é que funciona a função que é importante aqui? Lembre-se que o que separa sempre um parâmetro do outro é o ponto e vírgula, como está aqui, ó. Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. A princípio, você tem como obrigatório dois parâmetros. Você tem o primeiro, que é o intervalo, que ele vai usar para testar o que? Essa condição, que é o segundo parâmetro. E se essa condição for satisfeita, ele vai somar o valor, certo? Que está no terceiro parâmetro aqui, só que ele está com um colchete para dizer que não é obrigatório. Quando esse valor não aparece, então você pega o próprio valor do intervalo que você usou para fazer o teste. Certo? Nesse caso aqui, certo? Da questão, ele tem os três parâmetros. Então, o terceiro intervalo é o intervalo que ele vai somar se a condição for satisfeita. Então, voltando aqui para a questão, vocês vão ver o seguinte aqui, ó. Você tem, por exemplo, aqui, esse aqui é o intervalo de comparação. Está aqui, ó, que vai, né, de D2 aqui, ó, D2 até D9. Então, nesse intervalo aqui, certo, pessoal? Nesse intervalo, ele quer saber o que é que já foi pago aqui, ó, certo? Essa é a condição. Então, essa aqui é a condição. Então, se foi pago, ele vai pegar o valor correspondente aqui nesse intervalo que vai de B2 até B9, que é o intervalo da soma. Então, se foi pago, ele vai pegar o 37 aqui, ó. 37, ok. Mais quanto? Já foi pago aqui? Foi. Mais 480, certo? Esse aqui foi pago? Não. Então, ele desconsidera esse 55. Já foi pago? Já. E soma com 88. Desconsidera o 320. Desconsidera o
250, ok por 138, aqui ó, já pago e desconsidero 110. Então ele vai somar sempre os valores quando o valor correspondente do intervalo de comparação for satisfeito, tá certo, pessoal? Então basicamente funciona dessa forma. Soma-se que é uma função comum nas provas, né, de concurso, assim como a função se, são duas funções que estão dentro da categoria de condicionais. Então é sempre importante vocês primeiro entenderem a concepção de como é que funcionam as funções no Excel, né? Você sempre tem um nome, você tem abre e fecha parênteses, e dentro você tem argumentos. Aí você tem função sem argumento, tem função com um argumento, tem função com dois, e sempre que separa um argumento do outro é o ponto e vírgula. Então você vai partir daí e aí vai procurar entender como é a semântica de cada uma das funções e depois a sintaxe, ou seja, quantos parâmetros são obrigatórios, quantos é possível. Ok? Então fechamos aqui mais uma questão e até o próximo vídeo. Valeu!